Olá, Deusa! Seja muito bem-vinda. Eu sou a Cassi Lemos, consultora de empreendedorismo holístico, e hoje eu vou te contar como que nasceu o método Moonway. Tu vai entender por que eu não inventei esse método e por que ele é realmente a minha missão de vida. Eu estudo sobre os ciclos lunares, os ciclos menstruais, a nossa natureza feminina desde sempre. E em 2018 eu senti o chamado real do sagrado feminino e foi quando eu parei de tomar a pílula anticoncepcional. Eu tomava ela há 7 anos, eu tomei 7 anos contínuos, então desde os meus 16 anos que eu não tinha ciclo, né? Menstruava às vezes, mas eu não tinha ali o meu ciclo, então eu utilizava, eu me guiava pelas fases da lua somente. Então eu não tinha tanto essa conexão com o meu sagrado feminino como eu tenho hoje. E quando eu parei de tomar, eu achava, inclusive, que eu não podia engravidar, mas depois de 2 meses sem tomar o comprimido, foi quando eu engravidei do Raul. Até aquele momento, como eu achava que eu não podia, eu tinha, assim, a plena convicção de que eu não queria ter filho. Mas naquele momento, eu senti, assim, a essência daquela vida nascendo dentro de mim, e aquilo foi realmente a melhor coisa que me aconteceu. O nascimento do Raul, né, desse anjo na minha vida, e a maternidade em si, me fizeram perceber o desequilíbrio da minha energia yang, e eu pude conhecer a potência da minha energia yin, que eu tava negando a minha vida inteira. Logo depois que o Raul nasceu, né, depois quando eu tinha que voltar da minha licença maternidade, eu acabei pedindo demissão do meu emprego e fui me dedicar ao meu projeto. Eu sempre tive o sonho de ter o meu próprio negócio, de poder realmente sair da CLT. Só que naquele momento, com o nenê pequenininho em casa, né, tendo que sair todos os dias pra trabalhar, na época eu trabalhava em outra cidade, então demorava, né, o trajeto de ida e volta, então era um tempão que eu passava longe de casa todos os dias, de segunda a sexta. Eu não queria aquilo, eu não queria ficar longe do meu filho tanto tempo. Então o que era um sonho meu antes, né, um desejo que se um dia der, naquele momento virou realmente uma necessidade. E foi quando eu comecei então a minha carreira como designer gráfico. As minhas primeiras clientes foram as alunas da minha mãe, que ela dava aula de confeitaria, e eu comecei criando logo, cardápio, enfim, umas coisas assim pra elas. E foi espalhando muito rápido, então não demorou muito pro negócio começar a bombar e eu ficar sobrecarregada, né? O pai do Raul, que morava com a gente na época, nós ainda éramos casados, ele naquele momento largou o emprego que ele tinha na CLT e veio trabalhar comigo na empresa pra me ajudar. Só que o que parecia ser a solução daí de todos os meus problemas acabou virando um inferno dentro da nossa casa. Porque eu assumi exageradamente o papel de provedor e fui limitando a capacidade e a liberdade dele de tomar as decisões e, enfim, de ser realmente o homem da casa. Eu assumi totalmente esse papel, só que ao mesmo tempo eu estava maternando, estava com um bebê ali de meses, amamentando, os hormônios daquele jeito, então eu não dormia, eu comia muito mal, eu nem sabia o que era descansar. Hoje eu sei que existe um nome para aquilo que eu tava na época, que hoje tá muito popular, ainda bem que a gente tá normalizando esse assunto, porque muitas mulheres realmente passam por isso, que é o famoso burnout. Só que quando a gente tava no auge daquele estresse, quando eu tava no auge do meu burnout, da minha depressão, das minhas crises de ansiedade frequentes e brigas e tudo, foi quando a gente tava fazendo algumas entregas de cartões de visita de moto, e um motorista avançou sem reduzir e acertou a moto e a gente voou longe. Eu me quebrei toda, literalmente. Então eu quebrei clavícula e tive uma fratura exposta na perna, que foi a pior parte, foi a parte mais grave. O pai do Raul, graças a Deus, não quebrou nada, né? Porque, inclusive, o fato dele estar bem, né, bem entre aspas, mas dele não ter quebrado nada, ele pôde me ajudar muito naquele momento. Então a gente teve todo o acolhimento da minha família naquele momento, porque, né, o Raul pequenininho, ia no hospital, depois quando eu voltei pra casa, tava totalmente limitada. E conclusão, aquela minha pose, né, de homem da casa, de provedor, foi pro espaço, né? O negócio, obviamente, faliu. O
O pai do Raul voltou, né, pra CLT, arrumou um outro emprego na CLT. E a depressão naquele momento quase me matou. Eu tive a oportunidade de reconhecer, acolher e trabalhar o meu sagrado feminino de uma forma extraordinária. Não foi lindo, não foi gostosinho, foi muito doloroso, foi muito cansativo, mas eu pude olhar pra dentro de uma forma que eu nem sabia que era possível. E nesses meses eu encarei a minha sombra, de fato, e descobri uma força que eu nem sabia que eu tinha. Então tudo o que eu vivi, né, nos piores meses da minha vida foi realmente o momento que eu mais cresci, o momento que eu mais olhei pra dentro pra reconhecer o que eu queria manifestar pra fora. E conforme eu fui me recuperando um pouco fisicamente e fui recobrando a minha lucidez, né, que eu tinha perdido em todo esse período, quando isso aconteceu eu renasci naquele momento. Então eu era outra Cassie. A Cassie de antes daquele processo já não existia mais. Eu realmente renasci como uma nova mulher. E um ano depois do acidente foi quando de fato eu me vi como mulher, mãe, menina, empresária, tudo isso que faz parte da Cassie que eu sou hoje. E quando eu pude pensar em voltar, eu compreendi muita coisa ao longo de todo esse processo. E quando eu pude pensar em voltar a trabalhar, eu pude fazer isso de uma forma muito mais feminina e leve. Então eu pude realmente ter uma rotina feminina de acordo com a minha natureza, né? Quando eu pensei em voltar, então eu peguei o meu planner e comecei a me organizar. Eu fiquei semanas só planejando, definindo prioridades, atribuindo funções, reconhecendo as potências de cada fase e delegando tudo o que eu vi que consumia muito do meu tempo e da minha energia. E pela primeira vez na minha vida, eu tava vivendo de acordo com a minha natureza. Eu comecei a ajudar as mulheres da minha vida, mãe, vó, amiga, comadre, todas as mulheres que têm essa liberdade na sua rotina, né, que tem um negócio próprio ou trabalha de forma autônoma. Comecei a ajudar elas a ter esse planejamento também, né, a fazer com que a rotina delas fossem, né, naquele momento de acordo com a natureza delas. E isso começou a dar muito resultado, porque elas começaram realmente a empreender, a viver as suas vidas e os seus negócios de uma forma totalmente mais leve e natural. E quando eu vi que isso estava ajudando outras pessoas também, ali que eu senti novamente o chamado, foi quando o universo me trouxe isso como a minha missão, de levar isso para mais pessoas, de organizar todo esse conteúdo, transformar isso realmente num método, trazer isso de forma didática e de forma prática e conseguir ajudar muito mais mulheres a fazerem isso. E foi o que eu fiz. Eu comecei a estudar mais, a pesquisar mais sobre esse assunto, a sentir, a compreender por que eu passei por tudo que eu passei, a identificar o que eu aprendi com tudo que eu vivi, com todas as minhas dores. Eu fui aprendendo a transformar todo o caos que a minha vida entrou em uma forma de ajudar outras pessoas. Então tudo que eu sei, tudo que eu tô ensinando, eu não aprendi, eu vivi. Só eu sei o preço que eu paguei pra saber o que eu sei, pra dominar o que eu domino e pra conseguir manifestar tudo que eu tô manifestando na minha vida hoje. E esse preço eu não paguei em dinheiro, eu paguei com o meu corpo e a minha alma. Quando o universo me trouxe a missão de ensinar, primeiro ele me fez aprender. E eu aprendi com dor física, com exaustão, com depressão. Durante todo o meu processo, eu experimentei realmente os limites do meu corpo físico, meu corpo mental e o meu corpo espiritual. E hoje eu sinto realmente que a minha missão é passar isso, é transmitir isso de alguma forma para que muitas e muitas mulheres consigam chegar ao nível de consciência que eu cheguei e para conseguirem se planejar, se organizar e viver com mais leveza. Então, para que muitas mulheres consigam realmente chegar nesse conhecimento, ter acesso a esse conhecimento, sem precisar passar por todo esse processo doloroso, por todo esse sofrimento. Então é por isso que eu sou Way, né? Quem já viu o videozinho onde eu conto
a história do porquê que o nome da empresa é Way, que veio do baralho cigano. A cigana é de uma terapeuta minha, que eu tenho muito carinho por ela, que me falou que a carta da minha personalidade dentro do baralho cigano é a carta 22, a carta Caminhos. E então eu entendi que a minha missão é auxiliar outras mulheres no seu caminho, na sua jornada. E por isso que eu aceitei todos os desafios que o universo me mandou, para eu ser capaz de transformar a minha vida e a tua. E foi assim que nasceu o método Moonway, que hoje ele está totalmente organizado dentro de um curso, onde o primeiro módulo vai estrear gratuitamente no dia 21 de março. Então eu quero de coração que o máximo de mulheres possível tenha acesso a esse conteúdo que eu vou ensinar sim gratuitamente, porque essa é a minha missão. Foi para isso que eu passei por tudo que eu passei e aprendi tudo que eu aprendi, para eu poder passar para o maior número de pessoas todo esse conhecimento. Então, gratidão por ter chegado até aqui. Espero que tenha contribuído de alguma forma com essa história na tua vida. Se tu sentir aí no teu coração de se inscrever aqui no canal, ele é novo, a gente começou recentemente, ainda tem pouco conteúdo, mas eu tô trazendo bastante informações e bastante conteúdo sobre empreendedorismo, espiritualidade e gestão de marca. Então, se tu é mulher e é empreendedora, fica à vontade, sinta-se em casa. Então, gratidão pela tua companhia até aqui, a gente se vê no próximo vídeo.